Eu acho que tudo culmina no fato de que a gente precisa falar mais do evangelho. Não só falar, mas ser mais, né? Que Viver nem mais o viver evangelho, né? mais o evangelho. Isso não significa que a gente vai ser perfeito, não. Mas eu acho que a gente tem que mostrar que a gente comete erros, que a gente se arrepende por esses erros e que Cristo faz a gente fazer as coisas melhor, entendeu? Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo SPD. No último podcast a gente não falou esse nome. A gente não falou o nome mesmo. Lamentamos, mas o nome do podcast é Papo SPD, então sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD. SPD por quê, Martin? Sustentados por Deus. Se vocês forem ver no cantinho aqui, É ou aí? ali, ou ali, ou ali, Em eu não algum sei. lugar da Editor, tela? mostra onde é que tá. Eu não sei onde é que tá, mas eu acho que no cantinho de cá tem o nosso logo. Vocês vão ver um logo bem bonitinho. O que isso tem a ver? Papo SPD. Tá bom, entendi. Entendeu? Tá, o logo do papo. Eles O entenderam, logo do tu não? papo. É. Beleza. Sejam muito bem-vindos, galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é polêmico. Mentira, não é tão polêmico assim. Mas Um pode assunto ser. polêmico. Mas pode ser polêmico. A gente pode fazer ele ficar bem polêmico. A gente gente quer falar- polemiza tudo, né? Exato. Quer dizer, vocês polemizam Vocês tudo. polemizam tudo, galera. A gente só responde. Chega, deem uma folga pra gente de perguntas polêmicas lá no Instagram. Exato. Falando nisso, quem não nos segue ainda, vai lá seguir nas redes sociais. Sustentados por Deus, ou pode pesquisar SPD também, que nos encontra. Estamos lá fazendo lives, postando todos os dias, quase todos os dias, por aí. Isabel, qual é o nosso objetivo com o projeto no Instagram? Por que a gente tem um perfil no Instagram? É pra eu responder mesmo? Eu Claro. não estava preparada para essa Responda. pergunta. Nosso objetivo é ajudar vocês, ou trazer a palavra de Deus pro cotidiano das pessoas, incentivar vocês a trazerem a palavra de Deus pro cotidiano. Exatamente. Isso aí. Mas hoje a gente, na verdade, vai fazer esse papo baseado em uma pergunta que eu já sei, mas vocês não sabem. Então eu vou perguntar pra vocês. Qual é a pergunta, Isabel? Vocês têm orgulho de serem cristãos? Vocês têm orgulho de serem? É serem o Serem. português correto? Vocês têm orgulho de... Não, vocês têm orgulho de ser cristão. Eu tenho a pergunta escrita aqui embaixo, não sei porque eu não olhei. Tá. Vocês têm orgulho de ser cristão? Concordância. Essa é a pergunta. E a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje. Exato. Pode ser? Mas, claro. Podcast? Pode ser. Podcast. É. Piada ruim. Enfim, eu queria que a gente conversasse talvez um pouquinho sobre a imagem que o cristão tem hoje em dia. Estamos no século XXI, pessoas do futuro talvez estejam em outro século, talvez os cristãos sejam vistos de um modo diferente. Mas eu acho que hoje em dia o cristão tem uma fama, ou algumas famas, né? O cristão é marcado por alguns estereótipos, talvez não tão bons. Eu acho que o maior de todos os estereótipos, na verdade, é hipócrita, né? Hipocrisia do cristão. E eu acho Complicado. que... Eu acho Falaram que a gente sobre pode até começar por aí. Falaram sobre isso, sabia? Eu botei uma caixinha de perguntas e era pra fazer uma brincadeira, assim, era pra perguntar pra galera, pra eles falarem coisas assim só de cristão. Aí podia ser coisas sérias, coisas engraçadas. Aí teve muita gente que falou assim, tipo, orar pelo namorado, bem coisa de cristão. Enfim, Sim. só pra brincar. E aí uma pessoa mandou, tipo, que o cristão... Hipocrisia é coisa de cristão. E eu já tava esperando que ia vir alguma coisa ruim. Só pra gente poder fazer um episódio de podcast. Só pra falar sobre isso hoje. Não, mentira. É que eu realmente acho que a gente tem A gente é ser humano, né? A gente, pra deixar bem claro aqui, se tem algum não cristão assistindo, a gente não acha que a gente é perfeito. Aliás... Eu achei que tu ia falar, se tem algum não ser humano aqui assistindo. Não, eu queria falar dos cristãos. É porque tem gente que acha que o cristão não é um ser humano. Tipo, ele... Ou tem até cristãos que acham que o ser humano, ele é um não... super-homem, né? Que ele é tipo um... que ele é perfeito. Não. É. Na igreja, não são pessoas perfeitas que vão, tá? Exatamente. E eu tenho Tem um negócio que tem muita gente, eu tenho vários amigos também que deixaram de ir na igreja porque disseram, porque as pessoas vão lá na igreja, fingem que são uma coisa e voltam pra casa e são outra, né? Só que aí que tá
Do mesmo jeito que tu não vai pra escola pra ensinar, tu vai pra escola pra aprender, o cristão vem aqui pra aprender. O cristão ele não vem aqui já formado, perfeito, porque ninguém é perfeito, a gente vem aqui pra aprender. Tem né? muita gente que faz analogia com um hospital. Na verdade, a Exato. igreja é um lugar pra receber pessoas doentes. E todo mundo tá doente, né? A gente entende que todo mundo peca, todo mundo é pecador. É uma coisa inevitável pro ser humano, né? E mesmo quem é cristão, salvo pela fé em Cristo, peca. Continua pecando. É Sim. 100% salvo, 100% santo, 100% pecador ao mesmo tempo. É um conflito eterno da nossa vida. Então a igreja, ela serve como um hospital. A gente vem aqui pra ser servido por Deus, na verdade. E pra... Eu falei aqui, tu viu? Eu não tinha me tocado que... Aqui? Eu sabia que a gente tava numa igreja, mas daí eu fiquei tipo pensando, nossa, aqui... É literalmente, a gente vem aqui é uma igreja, quem não percebeu ainda. E a gente vem aqui pra receber a palavra de Deus, pra ouvir a palavra de Deus e aí ser fortalecido, né? Exatamente. Porque precisamos disso. Não somos perfeitos, mesmo sendo cristãos. A gente não vem aqui porque a gente é perfeito. Bem ao contrário. Muitas vezes, agora, por causa desse estereótipo da hipocrisia, muita gente até tem vergonha de falar que é cristão. Porque você chega e fala que é cristão e as pessoas já vão chegar assim... Daí vem a pergunta, né, desse episódio do podcast. Exatamente. Porque realmente é algo que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com isso. De, tipo assim, sentir orgulho de ser cristão. Tipo, você chegar num lugar... Não que tu precise se apresentar, tipo assim, oi, eu sou Isabel e eu sou cristã. Mas mostrar isso sem ter medo, assim. Às vezes eu acho que a gente pisa em ovos como cristão, né? Numa rodinha de conversa. E fica tipo assim, eu não sei, será que eu falo a minha opinião, né? Será que eu digo que eu sou cristão? Porque daí tu vai chegar e vai falar, eu sou cristão. Só que daí as pessoas vão ver tu fazendo uma coisa errada, que tu vai fazer. Certamente tu vai fazer uma coisa errada. E daí tu chega e fala, eu sou cristão. Daí tu faz uma coisa errada e as pessoas ficam, mas tu não era cristão? Daí muitas vezes a gente ele tá acha... bebendo, hein? E olha lá. O que aconteceu, hein? Com essa história de Bíblia e não beber. Exatamente. E daí, muitas vezes a gente fica tipo, eu acho melhor eu não falar que eu sou cristão, porque daí eu posso errar à vontade e as pessoas não falam nada. Porque é mais fácil eu viver no meu conforto aqui do que eu simplesmente dizer que eu sou cristão e as pessoas começarem a me enxergar diferente, né? Eu ia falar, não é nem uma questão, às vezes, de tipo... Eu acho que às vezes o que acontece muito é que a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente quando a gente expressar a nossa opinião. Porque o cristão, ele deveria ver o mundo através dos olhos de Cristo, né? Através dos olhos da palavra. Isso faz com que a gente tenha uma certa opinião, assim, para com algumas coisas, que é muito forte, né? É uma opinião que... Existem contrapontos, existe gente que tem se diferencia disso, mas... Sim, mas a gente tem uma opinião forte quanto a certas coisas que certas vezes isso vai ir contra aquilo que é, entre aspas, politicamente correto. Porque, por exemplo, nós cristãos, eu vou dizer, Martin, eu sou completamente contra o aborto. Só que daí vem alguém falar, mas tu não tem o direito de falar isso, mas isso não sei o quê, mas isso não sei o quê. E muitas vezes a gente tem medo de falar a nossa opinião sobre coisas que pra nós são, sabe, são coisas que são certas, assim, e não existe nem dúvida quanto a esse tipo de coisa. Daí as pessoas vêm e nos perguntam, mas e não sei o quê, e não sei o quê. E daí a gente tem medo e a gente prefere ficar quieto. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que falar as coisas. Sim. E não ficar quieto, porque quando a gente fica quieto, a gente não é ouvido. E quando a gente não é ouvido, a palavra não é espalhada. Eu acho que é uma questão muito complicada, porque tem algumas coisas que a gente não consegue explicar por quê. E o cristão não deveria querer explicar por quê. Mas ele vai ser alvo de muita crítica por causa disso, né? Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, a ciência, né? A ciência tem todo aquele método científico e tal que a galera aprendeu na escola e deve ter esquecido. Mas, o método científico, para quem não sabe, é o de experiências. Você faz experiências e a partir do resultado das experiências você sabe como mais ou menos alguma coisa acontece. Isso é o método científico. Exato. E
assim, isso eu acho que se espalhou, se alastrou pela sociedade de uma forma tão forte, e é muito benéfico, eu sou totalmente a favor disso. Mas Vacinem-se, pessoal. Mas o raciocínio cristão é diferente disso, é totalmente diferente, né? A gente não recebe instruções de experimentos ou procura por coisas tão palpáveis, mas a gente recebe instruções de Cristo. E aí, no momento em que a pessoa vem e pergunta pra gente, mas por que tu é contra isso? Aí eu explico, porque tá na Bíblia. Porque E não sim. tem como, às vezes a gente... Com algumas coisas a gente até consegue, né, argumentar um pouco mais profundamente, com mais detalhes. Mas tem muita coisa, e tudo bem, gente. Tem muita coisa que a gente vai... A única resposta que a gente vai poder dar pras pessoas é tipo, não, é assim que tá na Bíblia. E eu acredito na palavra de Deus. Isso, mas algo que também está muito atrelado com essa questão da hipocrisia é tratar as pessoas com amor, e que a gente não faz isso. Por isso a gente muitas vezes é considerado hipócrita, né? É que a gente fica falando de Jesus, e Jesus é um cara que todo mundo conhece, né? Então, Jesus é um exemplo de amor, e aí as pessoas veem a gente, aquele lado não perfeito, nossa, que na verdade não é um lado, é tudo, a gente é todo imperfeito. As pessoas veem isso e ficam tipo, mas não era assim que Jesus fazia. Exato. Tipo, essas coisas, né? Tem aquela pulseirinha, né? Como é que é? WWJD, What Would Jesus Do? O que Jesus faria, né? Eu não sei o que Jesus faria porque eu não sou Jesus. Eu não sou perfeito que nem ele era, né? Mas, juntamente com essa questão da hipocrisia, a gente não ama, né? Como a gente deveria. A gente pode sim ter o nosso pulso firme e dizer, a minha opinião é essa, né? Que nem a própria questão do homossexualismo, né? A minha opinião é que isso é pecado, com certeza, né? Só que isso não exclui o fato de que eu também peco de outros jeitos. Não existe só esse pecado, né? E a questão da hipocrisia vem quando eu considero aquela pessoa pior do que eu. Eu não estou dizendo aqui que vão lá, façam isso, não sei o quê. Não, mas eu estou dizendo que aquela pessoa pecou naquele sentido. Talvez eu não tive exatamente o mesmo pecado que ele, mas eu também peco de outros jeitos. Então a questão da hipocrisia vem quando a gente considera os outros pior do que a gente, mas a gente é todo mundo horrível. Não é um melhor que o outro, é todo mundo ruim. E a questão da hipocrisia vem quando a gente não ama todo mundo de igual forma. Porque a gente considera algumas pessoas pior do que as outras, e a gente tem esse senso de achar que eu sou o julgador e eu posso dizer quem é melhor do que outro, né? Eu olho uma pessoa na rua passando fome e eu falo, coitadinho dele, não sei o quê. Só que eu vejo alguém num emprego e eu falo, essa pessoa é boa, essa pessoa não sei o quê. Mas eu não sei o que está por trás daquela pessoa. Vai ver aquela pessoa que está lá trabalhando, eu acho que é boa, sei lá, vai ver ele bate na esposa, vai ver aquela pessoa abusa de alguém, e aquele homem que está na rua é um ótimo pai. Eu não posso julgar ninguém porque eu não sei de nada e todo mundo é tão ruim quanto, sabe? Então, essa marca da hipocrisia, ela tá dentro de nós, e não só dos cristãos, mas a hipocrisia, ela tá dentro de todo mundo no momento em que tu acha que tu pode decidir quem é bom e quem é ruim. Então eu acho que sim, a marca do cristão é a hipocrisia, só que eu não digo isso com orgulho, eu digo isso com pesar, porque todo ser humano é hipócrita, e a gente segue a nossa vida assim, sempre tentando ser melhor, mas sempre continuando e voltando para a hipocrisia, né? Eu acho que é complicado essa questão da hipocrisia, não querendo defender o cristão, mas eu fico olhando pra situação de uma perspectiva maior, assim. É complicado pro cristão também, essa questão da hipocrisia, porque a gente vai errar, entendeu? Eu acho que a gente vai... É difícil imaginar um mundo em que a gente não vai ser visto como hipócritas, entendeu? Porque as pessoas... Tem gente que não tá interessada em entender como é que funcionam as coisas, né? Aí acham que a gente vem pra igreja porque a gente é perfeito. Não tô dizendo que a gente às vezes não tenta passar essa imagem de que a gente é superior a alguém. O cristão deveria evitar esse tipo de coisa. Mas as pessoas não tentam perguntar e entender melhor. E muitas vezes elas não entendem o que tá acontecendo, sabe? E aí dá esse conflito, porque o cristão, ele não vai conseguir fazer tudo certo aqui.
ele vai falhar. Que eu falei, a gente é 100% pecador, 100% santo, mas 100% pecador. O tempo todo a gente tá cometendo erros. E não amando o próximo do jeito que a gente deveria, e sendo rude, e falando besteira, e lutando por causas que não, a gente não deveria estar lutando, de um jeito que a gente não deveria estar lutando. E por causa desses erros, a gente vai ser visto como hipócrita, mas é um negócio que às vezes é meio difícil de evitar, porque o cristão é pecador, entendeu? Sim. A gente não tem como ser perfeitinho. Aqui a gente pode voltar para aquele exemplo da pulseirinha, do que Jesus faria, né? Não é porque a gente não vai conseguir cumprir que a gente tem que parar de tentar. Né? A gente continua tendo essa missão, mas eu ao mesmo tempo vejo o quão difícil seria um cenário oposto a esse acontecer, entendeu? Sim. As pessoas verem como o cristão como ele é, porque Exato. tem gente que não tá nem aí pra Cristo, não tá nem aí pra Bíblia, não tá nem aí pra religião muitas vezes, né? Sim. Então... E a vida do cristão é uma eterna batalha, que nem a gente falou no último episódio do podcast, né? A vida do cristão é uma eterna batalha, onde a gente sabe que tá errado, a gente sabe o que é a coisa certa que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. Então, a vida do cristão é uma eterna batalha entre o meu novo homem renovado pelo perdão de Cristo, né? E o meu velho homem que ele tenta tomar conta e sempre tá pecando, né? É aquela questãozinha, a gente tem dentro de nós duas pessoas, o velho homem, que sempre tá pecando e fazendo coisa ruim, pensando besteira e tudo, e tem um novo homem perdoado por Cristo, que tá sempre se arrependendo das coisas que o velho homem faz. E tentando fazer as coisas de um jeito melhor, né? E tentando fazer as coisas de um jeito melhor. E a nossa vida aqui no mundo é uma eterna batalha entre esses dois aqui dentro do nosso peito. Por quê? Porque o velho homem, ele vai fazer a porcaria. A gente vai pecar, a gente vai pensar besteira, a gente vai olhar pra onde a gente não devia. Mas daí vem o velho homem e tenta puxar pro caminho certo. Não, porque Jesus falou isso, a gente tem que fazer tal coisa. Mas daí o velho homem puxa de volta, né? Então, eu acho que a nossa vida é justamente essa batalha, né? Saber o que é certo, tentar fazer e não conseguir. Realmente a gente vive um conflito. Mas eu tava pensando aqui, tu falou da hipocrisia, que é uma grande parte de como a gente como cristão é visto pelas pessoas. Tu acha que tem mais alguma coisa que é muito forte, assim, que se destaca do cristão? Ou realmente é só mais, assim, a hipocrisia? Um dos pontos mais fortes é, com certeza, a hipocrisia, mas também existe aquela visão de que o cristão é o certinho, né? Sim, eu acho que tá dentro da hipocrisia, porque as pessoas esperam que a gente seja o certinho, né? Mas eu acho que talvez às vezes a gente tente passar essa imagem indiretamente para as pessoas. E também tem aquela questão de tipo, porque o cara é crente, ele não vai querer brincar com a gente, ele não vai querer fazer tal coisa, ele não vai engajar na brincadeira, coisa assim, porque ele é crente, né? Sempre tem isso também. Pois é, né? A gente é que nós, como quem é cristão sabe, a gente não se sente preso pela nossa religião. Talvez algumas pessoas sim, mas compreendendo... Se você tá se sentindo preso pela sua religião, quem sabe tu pode chamar a gente no direct lá no Insta, que a gente conversa contigo. Mas na teoria, né, ser cristão, né, seguir a palavra de Deus, seguir a Cristo, na verdade é libertador, não nos prende como tem muita gente que pensa assim. A palavra de Deus, ela nos protege das coisas, né? Sim. E eu acho que isso vai muito contra o mundo de hoje, assim, porque o pessoal quer fazer o que quer, a hora que quer. E aí a gente também pode discutir se isso é liberdade de verdade, né? Porque se tu tá fazendo sempre tudo o que tu quer, será que tu não é um escravo de si mesmo, né? Um escravo da tua vontade, né? Um escravo da tua vontade, um escravo de si. Mas o meu ponto era falar que... Não sei.
na verdade, qual que era? Tu esqueceu qual era o teu ponto. Esqueci meu ponto. É falar que a gente tem uma liberdade enorme dentro da nossa igreja. Dentro não da nossa igreja, mas da igreja de Cristo. No sentido de que, tipo, porque todo mundo pensa, os 10 mandamentos são aquilo que vão te limitar a fazer. Não, você não pode vir pra cá, você não pode vir pra cá, você só pode ir reto, né? Mas na verdade não é bem assim. Os 10 mandamentos eu vejo, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do primeiro mandamento, né? Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus não tá falando, tipo, você não vai poder não sei o que, você não é isso. Mas ele tá falando, por exemplo, o que é um Deus? Um Deus é aquele onde eu coloco toda a minha confiança, onde tudo aquilo que eu sou tá apoiado. E isso é um Deus pra mim. Agora, se eu apoio tudo que eu sou, tudo que eu tenho, em algo que não é meu Deus, aquele Deus infalível, né? Se eu apoio tudo que eu sou, tudo que eu tenho em outra coisa, se eu tenho como Deus... alguma coisa que não é o Deus verdadeiro. Exato. Né? Se eu tenho um outro Deus, tipo o dinheiro ou até alguma pessoa, né? O prazer, o que vai acontecer comigo? Em algum momento esse meu Deus vai falhar. Se ele não é o Deus verdadeiro, essa coisa vai falhar alguma hora ou outra. E quando aquilo falhar, quando aquele pilar que eu tenho, que é o meu Deus, né? Quando aquilo cair, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu coloco, toda a minha confiança que eu coloco em cima desse pilar vai cair junto. Então, basicamente, o primeiro mandamento não é Deus falando, você não pode fazer não sei o quê, mas é ele justamente falando, cara, confia em mim que eu não falho. É uma imagem de um pai, né? É um conselho, é uma coisa, tipo, se tu fizer isso, a tua vida vai ser muito mais fácil, né? Ou também outro exemplo. É um carinho, né? É amor, uma demonstração de amor. Tem um termo em inglês que eles chamam de tough love. Amor duro. Mas duro talvez não sei se é a melhor tradução, mas seria a tradução literal, né? Mas sim. A ideia que é um amor que ele cuida de um jeito que parece pesado né? E parece às vezes limitante, mas ele tá protegendo, final, ele tá amando. No final ele tá nos falando assim, olha, dentro dessa liberdade que eu tô te dando, quem sabe tu faz isso aqui que vai ser melhor pra ti, né? Um outro exemplo dessa questão dos mandamentos que eu posso dar é não adulterarás, tá? O que acontece quando tu tem uma vida de adultério? Primeiro, que tu fica preso nessa tua vida de adultério, no sentido de que tudo que tu faz, tu tem medo de ser descoberto, né? A tua vida vira um caos porque tu não quer ser descoberto, porque tu tem um baita de um segredo que ninguém pode saber. Também dentro disso acontecem outras coisas como doenças, ou como uma gravidez inesperada, né? Ou alguma coisa desse tipo. Várias complicações na tua vida que seriam impedidas, que não existiriam se tu simplesmente não tivesse adulterado. Então, é basicamente Deus falando, olha, vai por esse caminho aqui que é mais fácil. Vai por aqui que tu vai ter uma vida bem mais tranquila por aqui. E o que eu queria falar antes é que eu acho que, de novo, as pessoas não entendem muito isso, quem não é cristão, né? E aí, parece que a gente tá tentando ser o certinho, né? Parece que a gente não tem liberdade, que a gente tá preso a alguma coisa. Que a gente tem uma listinha de regras, de coisas que a gente não pode fazer. Mas não é bem assim, a gente é livre. Mas a gente tá falando bastante de, assim, coisas que a gente consegue rebater, né? Da forma como as pessoas nos olham. Mas o que a gente poderia melhorar, né? Porque a gente tem uma baita de uma história como cristão. Tem gente que olha pra nossa história e fica tipo, ixi... Esses caras aí, esses ali, né? Esses cristãos, não sei o quê. O que a gente tem de tão ruim e que a gente realmente pode trabalhar? Isso é uma pergunta retórica? Não, é uma pergunta pra nós dois respondermos. Tá. Agora tu me pegou. O que a gente tem de tão ruim que a gente pode trabalhar e que a gente deve trabalhar? O que a gente poderia fazer melhor pra, de repente, o cristão ser visto de um jeito mais bacana, sabe? Tu falou, por exemplo, da hipocrisia. Como é que a gente poderia resolver essa questão da hipocrisia? A gente pode começar tentando obedecer aquele mandamento que Jesus dá. Ele diz, novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como a si mesmo, né? Então, ele tá nos falando assim, pô,
Eu sei que tu te ama, cara. Eu sei que tu tem um ego muito inflado e que tu gosta muito de ti mesmo. Então, pelo menos, assim como do mesmo jeito que tu te ama, pelo menos assim ama o outro também. Né? Isso, ele não tá falando, tipo, você tem que primeiro se amar. Se ama e depois ame outro. Não, né? não é isso. Ele tá falando, cara, teu ego é inflado, né? Ele tá dando um tapa de luva, assim. É um cara, tapa de luva, tipo, já que tu te ama tanto, já que ame tu os te ama, outros já também, que tu te ama assim tanto, como tu te ama. aproveita esse amor que tu tem por ti e tenta fazer igual, né? Então, é um tapa de luva, literalmente. E eu acho que esse tapa de luva, aquilo que a gente sempre fala, né? A Bíblia, ela é completamente contemporânea a nós, né? Porque a gente pensa, putz, um livro que foi escrito... Super atual, né? A gente fez um post sobre isso, galera. Vamos conferir. Exatamente. Bem legal. Tipo, a gente pensa, putz, a Bíblia foi escrita há mais de 2-3 mil anos atrás, né? Mas, poxa, os mesmos erros que o pessoal lá do Antigo Testamento cometia, eu tô cometendo hoje. Então, os mesmos conselhos que Deus deu para aquele pessoal, Ele tá dando para mim hoje. Então, quando Ele fala, ame os outros como a ti mesmo, Ele tá falando, tu é hipócrita, cara. Tu te ama antes de amar o outro. E Jesus fala que se tu não ama o próximo que tu vê, como é que tu vai amar Deus que tu não vê? Então, Ele diz que se tu não ama o próximo, tu não tá amando Deus. E aí que eu acho que é a chave da hipocrisia. A gente tem que... Ou melhor, a chave para resolver a hipocrisia. A chave de seja hipócrita. É isso. Seja hipócrita. Não, acabou o podcast aqui. A gente vai ser excomungado da igreja daqui a pouco. Mas a chave para resolver essa questão que não tem solução para nós, né? Mas a chave para resolver ama. Acho que perseguir isso, né? É perseguir isso. Ama, cara. Ama. Mas... sabe algo que eu acho que também é muito importante? É a gente saber se mostrar vulnerável e fraco. Porque eu acho que... não sei. Eu acho que às vezes, olhando pra minha vida, né? Não vou ficar falando, porque a gente... às vezes a gente fala da gente, do nós, querendo falar da... coisa pessoal. Eu, né? Então... mas eu acho que isso talvez aconteça na vida de outras pessoas. Mas eu acho que às vezes eu, como cristã... fico pensando que eu sou aquela perfeitinha, entendeu? E tipo, Sim. Eu quero fazer as coisas direito. Eu acho que às vezes a gente tem a gente acha que a gente tá numa situação melhor, que a gente é de alguma forma superior a essa galera. A nossa oração é igual a oração do publicano, né? A gente fala, muito obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa generosa que eu sou. Obrigado, Deus, por eu estar no teu caminho. Obrigado por eu ser não sei o quê, por eu ser aquilo. A gente esquece de perceber que a gente não é capaz de nada. Que nem o texto do... a gente vai estar postando isso mais tarde, mas o texto que foi usado no culto de hoje, ele fala justamente daquele momento em que os discípulos jogaram as redes e não tinham nada, e Jesus falou de novo, né? Só que quando Jesus apareceu para Pedro, a primeira coisa que ele fez foi se borrar todo. Né? É muito bonito o que ele fala, né? Ele fala, tipo, se afaste de mim, eu sou um pecador. Se afaste de mim, eu sou um pecador. E em outras palavras, é mais bonito, acho mais poética a forma como é contada na Bíblia, mas mais ou menos o que ele fala é tipo, se não chegue perto, eu sou um não mereço pecador, não mereço estar perto de ti. E a gente, muitas vezes, a gente tem dentro de nós essa ideia de que porque Jesus, ele me ama como eu sou, porque não sei o quê, porque, né? Claro, Jesus te ama como tu é, mas isso não quer dizer que tu não tem que mudar, cara. A gente acha que a gente, sendo cristão, a gente é superior de alguma forma, mas a gente continua, que nem a gente falou no início, cometendo erros, né? Por isso... Isso, E a gente esquece de ter esse mesmo temor que Pedro teve, por exemplo. A gente esquece de humildade, ter medo. Né? Não digo que a gente tem que ter medo de Deus, mas a gente tem que ter humildade suficiente para perceber que a gente não merece estar na presença de Deus. A gente está na presença de Deus porque Ele permite, porque Ele nos dá esse favor, né? E a gente esquece que a gente não tem nenhum merecimento nisso. A gente está aqui na igreja, a gente está em qualquer grupo de amigos, ou a gente está em qualquer lugar com um sol que nos esquenta, com um ar gostoso que a gente respira, com água que a gente bebe. Tudo isso coisa que a gente não merece. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar pros outros. Parece meio ruim, porque essa é a parte ruim da gente, mas eu acho que as pessoas se identificam com isso e a gente precisa mostrar. No momento em que a gente mostra isso, a gente mostra o quão grande Deus é. Isso, entendeu? Exato. E quão incrível é o evangelho. Pô,
Deus mandou o único filho dele, que é Deus também, para morrer pelos nossos pecados. E ele carregou todos esses pecados até hoje. Todos os pecados do passado, os de agora, os do futuro. Ele morreu por tudo isso. Quem crê nele é salvo. É muito fácil. Olha o tamanho de Deus. Só de eu contar essa coisa, tu já percebe. Deus é muito grande. No sentido, assim, de que ele é muito melhor e sabe muito mais do que a gente, assim. Ele é realmente um paizão. Enfim, eu acho que... Tá protegendo o tempo todo, né? Que tá protegendo. E eu acho que a gente se mostrar vulnerável, pensando nessa questão da hipocrisia, seria a gente... realmente mostrar para as pessoas essa parte do evangelho, entendeu? Do amor de Deus, mostrar o enfoque nisso. Porque eu acho que em rodinha de conversa, na nossa vida, no trabalho, a gente é muito focado no certinho, né? Na parte de, tipo, fazer essa coisa. Ah, não, isso não pode, porque na Bíblia tá escrito. Isso é importante também. Eu não acho que a gente deveria parar de fazer, mas a gente tem que aprender a mostrar esse lado vulnerável nosso. A gente tem que aprender a se mostrar como pecador também. Isso a gente tem que aprender a não ter medo e vergonha de falar que a gente erra também, porque a gente tem muito essa questão, e hoje em dia o mundo tem muito disso. Eu tava até conversando com a Isa esses dias. O mundo tem muito esse negócio de que pedir perdão ou se considerar errado é uma coisa ruim, né? Você tem que se amar do jeito que você é. Você não precisa pedir perdão pelas coisas que você faz. Mas a gente entende que pedir perdão é a coisa mais maravilhosa que existe, porque, a gente já tem o perdão. Até mesmo o arrependimento, que é uma coisa que muita gente vai contra hoje em dia, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Se não fosse assim, eu não seria quem eu sou. Ótimo, tu não seria quem tu é hoje se tu não tivesse feito essas coisas. Mas o arrependimento tem uma função, porque tu não quer repetir as coisas no futuro, né? Então o arrependimento ensina. A dor aqui nesse mundo, ela ensina a gente. E eu acho que o cristão, ele não faz isso de forma perfeita, mas o que a gente deveria exercitar como cristão é, tipo, entender que esses sentimentos têm uma função, entendeu? E o arrependimento, ele faz parte do processo de santificação, né? Porque a partir do momento em que a gente se arrepende das coisas, a gente recebe o perdão e o Espírito Santo age dentro de nós para que a gente, a partir desse perdão que a gente recebe, a gente possa viver a nossa vida como cristãos. Mas se a gente tem medo de se arrepender, se a gente não gosta de se arrepender, a gente tem orgulho de viver do jeito que a gente vive, como é que a gente vai viver uma vida como cristãos? E aí que está a grande questão, se a gente tem orgulho ou não de ser cristão. Porque por mais que eu possa me arrepender, por mais que eu possa sentir que eu estou errado, por mais que eu possa pedir perdão, se eu não vivo a minha vida, será que eu sou um cristão de verdade? Se a minha vida, ela é... Ou melhor, se eu acho que eu sou bom o suficiente para não precisar produzir frutos da minha fé, será que a minha fé, ela realmente é verdadeira? Do mesmo jeito que uma macieira que não produz maçã, qual é o propósito dela? Um cristão que não produz frutos, que não produz obras boas, ou um cristão que não tem uma vida de testemunho, ou melhor, um cristão que não tem orgulho de ser cristão e tem medo de falar isso para as pessoas, será que ele tem um propósito na vida? E eu acho que o ponto não é nem tu ter orgulho de ser cristão, é ter orgulho de Cristo. Exatamente. Da palavra de Deus. Porque eu ter orgulho de ser cristão eu não tenho, entendeu? De fazer parte desse grupinho de seres humanos e tal. Exato. Tipo, esse não é o ponto é Cristo. O ponto não é a gente fica discutindo sobre eu, mas o ponto é mostrar mais quem ele é, entendeu? E como a gente pode fazer isso. Então, eu acho que tudo que a gente conversou aqui tem a ver com isso, tá girando em torno disso, é a gente mostrar, amar mais. Por quê? Porque isso é o que ele quer. É o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente sirva os outros aqui, para que eles também estejam unidos com ele, né? E isso. Também a parte da vulnerabilidade que eu comentei também vem pra isso, pra gente mostrar mais ele. Mostrar mais não Cristo, a gente, menos nós. mostrar mais ele, entendeu? Tem uma oração muito antiga na igreja, dentro da igreja cristã, dos pais apostólicos, que ela diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. O que quer dizer isso?
quer dizer que Deus vai abrir a minha boca para que ela testemunhe as coisas dele. Ou seja, menos eu, né? Menos eu e mais Deus. No sentido de que Deus age através de nós, mas de um jeito que a gente não consegue nem imaginar, no sentido de que a gente só atrapalha aquilo que Deus faz. Então, se Deus age por meio de nós, mesmo a gente sendo quebrado, mesmo a gente sendo completamente errado, é porque Ele tem poder, não a gente. Eu sempre lembro, essa frase volta pra mim sempre, eu acho que é porque é uma frase muito boa, né? Mas os guris do nosso time sempre estão falando, Deus age apesar da gente. E é realmente isso que acontece. Parece que a gente tá se diminuindo, mas tem que se diminuir mesmo, porque olha o tanto de besteira que a gente faz. Para um dia só pra assistir notícia. Não precisa nem ir pesquisar tanto assim, mas para um dia pra assistir notícia, ou vai investigar na tua cidade algumas coisas, tu já vai ficar chocado, porque tem muita coisa ruim acontecendo o tempo inteiro aqui no mundo, sabe? É assustador, isso é chocante. E que bom que é chocante, porque a gente, na verdade, isso nos ajuda a ver esse outro lado, né? Sim, tem uma reflexão em cima do... Todo mundo aqui acho que conhece aquele versículo de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tem uma reflexão em cima desse versículo que começa assim: eu não consigo amar um mundo onde tantas guerras aconteçam. Eu não consigo amar um mundo onde existe racismo. Eu não consigo amar um mundo onde existe tanta violência, onde existe tantas drogas, onde existe tanta coisa ruim. Eu não consigo amar um mundo que faz com que a minha vida seja pior. Até o momento em que eu acordo de manhã, vou no espelho e vejo que eu sou o mundo e que Deus me amou do jeito que eu sou. E a partir desse jeito que eu sou o mundo, que eu sou imperfeito, que eu faço as coisas ruins, e que Deus me amou assim, então por que a gente não ama também? E essa reflexão ela é muito bonita, porque Deus ele age apesar de nós e não através de nós. Eu acho que tudo acaba culminando nessa grande ideia de que a gente estava falando sobre o que a gente pode fazer para melhorar, né, como cristão. Sim. Eu acho que tudo culmina no fato de que a gente precisa falar mais do evangelho, não só falar, mas ser mais, né? Que viver mais o evangelho. E cá estamos de novo falando sobre a nossa missão, né? Como projeto de trazer a palavra pro cotidiano. É a gente viver mesmo a palavra de Deus. Isso não significa que a gente vai ser perfeito, não. Mas eu acho que a gente tem que mostrar que a gente comete erros, que a gente se arrepende por esses erros e que Cristo faz a gente fazer as coisas melhor, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tinha que mudar o nosso foco, porque a gente fica pensando muito, até a gente meio que o comentário que eu vou fazer vai meio que trair a ideia do podcast. Porque a ideia era a gente conversar sobre nós, né, como cristãos, a comunidade cristã. E eu acho que a gente tinha que pensar menos nesse clubinho religioso, sabe? Uhum. E pensar realmente mais em Cristo e como a gente pode ser discípulos de Cristo melhor, entendeu? Eu acho que o que a gente tem que fazer, né? Algo imediato. Nossa, me engasguei. Algo imediato, né? Trazer nesse trazer a palavra de Deus pro cotidiano, eu acho que faz parte a gente viver o evangelho, mas não viver o evangelho só para nos edificar, né? É aquilo que eu já falei no episódio anterior, que a nossa vida é pro próximo. Então, se a nossa vida é pro próximo e a gente não vive o evangelho, o que a gente está vivendo pro próximo? Né? E eu acho que o nosso papel como cristãos aqui, como alguém que vive pro próximo, né? O que a gente está entregando para eles? Será que aquele estereótipo que eles têm de cristão, será que isso está tão errado mesmo quanto a gente acha? Ou será que eles estão vendo algo que no fundo é verdade, né? Será que aquilo que a gente está entregando para eles, será que aquilo não é realmente
um estereótipo ruim de cristão? Eu acho também que a gente tem que cuidar para não se separar tanto como um grupo, sabe? Isso, exato. A gente é diferente, mas não por causa da gente, por causa de Cristo, né? A gente, pela fé, é salvo. Isso muda a vida de uma pessoa, isso transforma, ou deveria transformar as atitudes, o viver dela, né? Mas a gente tá junto nesse mundo com as outras pessoas que não são cristãos, entendeu? Eu acho que isso é um grande problema também. A gente fica se separando, e que nem a gente comentou no outro episódio do podcast. A gente vive como cristão pontualmente. Eu vou na igreja, voltei, e agora eu vou começar a trabalhar, daí minha semana começou, daí, não, agora eu vou na igreja, eu sou cristão. Sim, Aí sai e, tipo, não vive, entendeu? Como cristão, entendeu? Perseguindo é uma palavra meio ruim pra se dizer isso, mas sendo discípulo de Cristo, sabe? Parece Seguindo que a gente... Cristo. Parece que a gente vai pontualmente, esquece do resto, e aí separa muitas coisas, entendeu? Algo... E a gente tá todo mundo junto. Exato. Algo que eu penso, assim, poxa, Jesus, que era Deus, ele era Deus. Jesus, que era Deus, não se diferenciou das pessoas no sentido de, tipo, ele não fez uma distinção. Tipo, não, eu aqui, vocês aí. Não, ele estava no meio das pessoas falando a palavra de Deus. Se ele que era o cara perfeito, que ele era o único que poderia se diferenciar das pessoas, se ele não fez isso, que autoridade que eu, Martin, um carinha aleatório, que erra o tempo todo, que é um hipócrita, que é uma pessoa que está sempre fazendo besteira, que autoridade que eu tenho pra pensar, tipo, não, porque o meu grupinho é melhor que o teu. Pra mim isso é uma baita de uma infantilidade. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisinha de clubinho, entendeu? A igreja não é um clubinho. Não é um clubinho. Não é pra tu vir na igreja pra... agora... Vou reunir com a gurizada, eu vou pra igreja. Fui em tantos cultos no mês e agora eu sou cristão de verdade. Não é sobre isso. Ser cristão não é sobre isso. Tu entrega o papelzinho, da pessoa dá lá um carimbinho, depois tu tem 10 carimbos, tu ganha uma Santa Ceia grátis. Não é assim que funciona não, gurizada. Não. E realmente eu acho que a gente tem que... Resumindo os 2 pontos que a gente trabalhou aqui. Eu acho que a gente tem que focar mais em mostrar ele, não a gente. E focar mais em enxergar os outros como... Tipo, tão não diferenciar. Não diferenciar. Ou eu sou tão ruim quanto eles, exato, entendeu? Exato. Eu tô aqui porque eu sou ruim. Eu não tô aqui porque eu sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. Se eu fosse perfeito, eu não estaria nesse planeta, né? Se eu fosse perfeito, eu faria parte da Trindade, o que eu não faço. Não faço. Mas eu acho que a grande questão, que é o nosso maior desafio como cristãos, é como viver e anunciar a palavra. No sentido de que, por exemplo, eu, Martin, eu não tenho autoridade suficiente para falar tal coisa, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei o que, né? Na nossa vida a gente vai sempre encontrar uma desculpa para não pregar o evangelho. A gente sempre vai encontrar uma desculpa. Mas, poxa, cara, se tu tá aqui no mundo, se tu tem uma boca, é tudo que tu precisa. A tua fé vai te guiar, Deus vai te guiar e tu vai falar dele, cara. Ele trabalha apesar da gente. Exato, ele trabalha apesar da gente. É porque eu sou não sei o quê, porque eu sou não sei o quê. Cara, vai lá e fala. Vai lá e fala. Independente do que tu pensa que as pessoas vão achar de ti, independente do que tu quer que as pessoas achem de ti. E não é sobre... A gente falou isso no último episódio também, né? Mas não é sobre tu pegar e daí ir lá, daí chegar no grupinho e falar: oi, eu sou Isabel, eu sou cristã e Jesus morreu por você. Não precisa fazer algo nesse sentido, sabe? Mas a tua vida vai guiar isso. A tua vida vai guiar isso e a gente pode mostrar na sutileza também. Eu acho que isso é tão bonito, assim. A gente comentou no último episódio, assim... imagina que o Martin é um cara que ele perdoa bastante, aí os amigos dele não cristãos começam a perguntar: ué, por que isso acontece, entendeu? Por que tal ele é pessoa, assim? Ele é de um jeito diferente do mundo, né? Nossa, por que ele faz essas escolhas? Eu acho que isso é um sinal do viver como
viver como discípulo de Cristo, entendeu? E eu acho que isso que a gente tinha que tentar explorar mais. Focar nisso, não focar no clubinho, não focar em se separar das pessoas, não focar em ser o perfeitinho, não é sobre isso. E acima de tudo, ter orgulho de Cristo, né? Porque quando a gente tem orgulho de Cristo, a gente tem orgulho de falar para as pessoas, cara, olha, eu sigo esse cara, que é o cara mais incrível do mundo. Por exemplo, quando tu tem um professor muito bom de alguma matéria, tu tá na escola ou na faculdade, né? Tu não tem orgulho de chegar e falar para as pessoas, cara, o meu professor de física, ele fez uma experiência que ele pegou uma bola de boliche, botou numa corda e jogou assim, a bola voltou e não deu na cara dele. Olha que coisa incrível, como é que ele fez isso, né? Daí tu pensa, cara, o meu professor de física, ele é um cara maravilhoso porque ele faz experiências mas tu deu um exemplo muito, muito ruim. Tá, mas tu eu entendeu. Ficaria traumatizada, eu não gostava de nada que meu professor de física falava. Tá, outro exemplo, tu tem um professor que ele consegue fazer coisas incríveis, né? E daí tu... Ou você tava ouvindo um podcast muito bom, e daí eles estavam falando coisas muito boas. Não daí necessariamente esse podcast, mas mas daí tu tem orgulho de falar pras pessoas, tipo, pô, aquele cara lá é o meu professor. Olha que cara massa, que cara incrível. Tu fala sobre, né? Tu fala sobre o cara, né? Tu faz uma propaganda do cara. Tipo, às vezes decora... Eu acho engraçado, tem gente que às vezes decora citações de pensadores, filósofos. Mas aí o cristão, quando é pra decorar a Bíblia, não quer. Exato. Não que precise, mas tipo assim, pô, tu decora a música. Por que tu não decora a Bíblia? Pra ter na cabeça, entendeu? Exato. Quando alguém, que nem eu tava conversando aqui com o pessoal. Hoje a gente tem uma pessoa atrás da câmera. Fala um oi aí. Não vai dar pra ouvir. Não vai dar pra ouvir, tu não tem microfone. Nós temos alguém misterioso. Mentira, minha irmã tá atrás ali da câmera nos ajudando. Mas a gente tava conversando aqui sobre umas coisas. E daí me veio um versículo na cabeça. E eu tinha decorado esse versículo, então eu só falei, sabe? Pra concluir. Porque a palavra de Deus, ela diz as coisas muito melhor do que eu falaria, entendeu? Com certeza. É útil, essa habilidade é útil de tu ter decorado. Sim. E a gente, por que a gente faz isso com outras coisas e a gente não gosta de fazer com a palavra de Deus, né? Por que a gente fala do professor de física, que seja, que o Martin gosta? Não, mas o que eu quis dizer é que quando a gente tem um líder do qual a gente se orgulha, não que seja um professor de física. Mas a gente fala pras pessoas assim, tipo, pá, aquele líder lá, aquele cara, ele é um cara gente boa, ele é um cara que faz tudo. Mas e por que a gente não fala do nosso líder de verdade? Até tava pensando, tem muita gente que fala de, tipo, do Martin Luther King, né? Exato. Gente que fala de... pessoas que foram importantes pra história, enfim. Presidentes e tal. Olha o quanto a galera discute política e daí fica defendendo, assim, com as dentes. Exato. O fulano de tal, e fulaninho. Exato. Não vamos citar nenhum nome, porque senão vai dar guerra nos comentários. Daqui a pouco o pessoal vai achar que a gente é contra alguma coisa ou a favor de outra, não. Mas por que a pessoa fala tanto daquele cara e não fala nada de Cristo? Ou fala tão pouco, entendeu? Isso. Por que não fala mais? Você não acha que Cristo é um ótimo exemplo de líder? Exato. E a minha grande reflexão aqui é, tipo, se a gente tem orgulho de um líder bom, a gente também tem que ter orgulho do nosso mestre, né? E algo que o meu irmão, ele sempre fala assim, é tipo, cara, a gente não tem que se ver só como cristãos, mas a gente tem que se ver como discípulos, ou como pessoas que servem um mestre. Por quê? Exato. Porque quando a gente se vê como cristão, a gente pensa assim, beleza, eu sou cristão, não sei o quê. Mas vira aquela ideia, coisa de clubinho, né? Vira aquela coisa de clubinho. Mas quando a gente serve um mestre, o que um discípulo fala pro mestre? Ele fala, sim, Senhor. E vai e faz o que o mestre manda. E a gente não tem essa visão de que a gente é liderado por um mestre. Até as novas traduções, né, não usam mais essa palavra, mas toda vez que a Bíblia fala sobre o povo de Deus, ou quando vai se referir aos cristãos, né, ele fala sobre os escravos, os servos de Cristo, os escravos de Cristo. Ou seja, a gente aqui no mundo, a gente é servo de Cristo e a gente tem que falar, sim, Senhor, mestre. E a gente tem que fazer as coisas. Exato. Por que a gente não fala do nosso mestre? Por que pessoas exaltam líderes políticos, exaltam pessoas aqui na Terra, mas o nosso mestre a gente não exalta? Que doido, né? Eu tava aqui pensando sobre a resposta pra pergunta que começou a nossa conversa, né? Você tem orgulho de ser cristão? Não, eu não tenho orgulho de ser cristã. Porque
quando tu fala cristão, vem aquela ideia de clubinho, vem aquela ideia de religião, e não é sobre uma religião, não é sobre eu, Isabel, é sobre Cristo. Agora, e eu acho que isso que a gente tem que ter em mente. Agora, se eu te pergunto, você tem orgulho de ser uma serva de Cristo? É. Daí tu tem orgulho. Tenho. Porque... Ou você tem orgulho de Cristo, né? Exato. Muito. Porque quando a gente é servo de alguém, a gente não é nada, mas a gente serve alguém. Se a gente tem orgulho de ser servo de Cristo, a gente tem orgulho de servir a Cristo. Se a gente tem orgulho de servir a Cristo, a gente serve com amor. É uma sucessão de coisas. Eu acho que até pra refletir melhor as coisas, né, pra fazer uma reflexão melhor, eu não me perguntaria essa pergunta que a gente colocou no início, mas eu me perguntaria mesmo, nem até sobre servir. Você tem orgulho de servir a Cristo? Nem isso eu me perguntaria. Eu perguntaria se eu tenho orgulho de Cristo. Porque tu falou do professor de física, ou tu falou do líder que a gente admira. Quando tu tem orgulho de alguém, quando tu admira alguém, tu só fala dessa pessoa. Então, se tu não tá falando de Cristo, tu tem orgulho dele mesmo? Entendeu? Exato. Então vamos investigar isso e vamos passar a falar das coisas. Vamos passar a falar do evangelho. Isso, e não num simples sentido tipo, porque eu tenho que falar, porque a Bíblia diz que eu tenho que falar. Não, mas no sentido de que isso seja natural para nós. Falar de Cristo deveria ser algo natural, porque a partir do momento em que eu tenho uma fé, a partir do momento em que eu tenho orgulho daquele ao qual eu sigo, né? A partir desse momento, se torna natural eu falar. Se torna natural eu me orgulhar disso e eu transbordar esse meu orgulho para as outras pessoas. Sim, e às vezes tu vai ter que fazer para começar assim, para isso começar a vir de forma natural, né? Então talvez a pessoa que tá olhando para a vida dela agora e pensa assim, poxa, mas eu não tô fazendo isso de forma natural. Às vezes tu tem que dar uma forçadinha para ficar natural, entendeu? É aquela questão do primeiro passo. O primeiro passo dói um pouco. Ele dói. Você vai ter que dar o primeiro passo, né? E aí vem porque a gente que é cristão e a gente que está no contexto de igreja tem muito esse problema de ficar no mundo espiritual e não trazer para o dia, né? Mas agora trazendo bem para essa questão prática, trazendo para o cotidiano. Trazendo para o teu cotidiano. Exato. Acho que vai passar essa zoeira alguma hora. Calma, galera. Sejam pacientes. Isso. Mas trazendo bem pro lado prático, né? O que eu tenho que fazer hoje para que as pessoas me vejam como cristão e para que eu tenha orgulho de Cristo? Talvez... praticamente, de uma maneira bem prática. A primeira coisa que eu tenho que fazer... Praticamente de uma maneira bem prática. De uma maneira bem prática. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar para Deus, pedir o auxílio dele, e a partir desse auxílio que ele vai te dar, qualquer oportunidade que tu possa ter, pode ser a oportunidade mais besta que tu vai imaginar, mas fala de Cristo. Tu tá jogando videogame com teu amigo assim, daí tu fala, cara, ontem eu fui na igreja, o pastor falou um negócio muito legal. Ou tu chega e fala, porque eu não concordo com isso aí que tu tá fazendo, porque eu sou de igreja e eu penso tal coisa. Então, isso que tu falou, agora eu me toquei que eu falei e eu sou muito gaúcho. Caso não tenha percebido, sou bem gaúcho. Mas tu tá conversando com um amigo e aí tu fala, poxa, isso que tu falou me lembrou muito de algo que Cristo disse. E daí tu fala o que Cristo falou, ou sei lá, aí que vem não consigo decorar concordar os com isso, porque tal coisa tá escrita na Bíblia, sabe? Fala, entendeu? Tem que falar. O primeiro passo, então, para tu ter esse orgulho, né, de Cristo, o primeiro passo prático, né, além de pedir o auxílio de Deus, é tu falar a tua opinião. Falar a opinião. E eu acho que a gente também tem que estar sempre em contato com a palavra, né? Tu falou de num primeiro momento, vamos imaginar que a gente tá conversando agora com uma pessoa que ela tá se sentindo perdida. Eu não faço essas coisas naturalmente, eu não vivo que nem cristão, mas eu quero fazer isso. Eu quero que se torne algo natural. Aí tu falou de fazer uma oração. Acho muito legal isso de fazer oração. E eu acho que para complementar isso, eu diria, vai e entra em contato com a palavra de Deus. Todo dia tu tem que estar em contato com a palavra de Deus, entendeu? Por isso que eu falei de decorar versículo, porque isso fica na tua cabeça. E é muito legal quando tu decora versículo. Mas dá um passo menor.
Lê um Exato. pouquinho. Lê um versículo por dia. Lê um livro pra fazer mais sentido, né? Porque tem gente que gosta de ler livros, versículos assim, do nada. Aleatórios. Não, vai lendo numa Lê ordemzinha uma bacana. ordem, pega, sei Começa lá, o pelos livro de evangelhos, Atos. começa pelos evangelhos ou por Atos, que são os livros mais bacanas, assim, de Mais começar, mais tranquilo de ler. fáceis, né? Mais fácil de digerir. Começa lê um pouquinho por dia, não precisa, vou ler um capítulo. Não, lê um pouquinho, dá aquele passo, sabe, pequeno e, enfim, começa a viver o evangelho. Viver o evangelho. Traz isso pra manter, começa a ler, começa a estudar a palavra de Deus, porque isso vai ficar na tua cabeça, entendeu? Assim como, sabe, tu vai estudar uma coisa na faculdade ou quando tu tá na escola e aí tu começa a estudar muito uma coisa e aquilo fica voltando pra tua cabeça. Isso acontece com a palavra de Deus também, entendeu? Exato. E hoje, até eu tava conversando com a Anabel, irmã da Isa, que tá aqui atrás da câmera, e o pastor hoje no culto, ele falou, né, que a gente não é salvo pelo amor dos outros, né? A gente é salvo pelo amor de Deus. E aqui na Terra, aqui no mundo, a gente tá muito em busca do amor das pessoas. A gente tá em busca de que as pessoas nos aceitem, a gente quer muito que os grupinhos, seja, enfim, de qualquer lugar onde a gente quer muito que aquelas pessoas nos aceitem e nos amem, né? Mas aquilo que nos salva não é o amor das pessoas, mas é o amor de Deus. Porque Deus é amor, aquilo que nos salva é Deus. E a partir do momento em que a gente é salvo por amor, mas pelo amor de Deus e não das pessoas, a gente tem que, me desculpe a palavra, mas a gente tem que cagar pras pessoas, entendeu? A gente tem que pensar e tipo, dane-se aquela pessoa, aquilo que ela pensa, eu vou espalhar o evangelho. Eu vou falar do amor de Deus para as pessoas, porque se eu tenho medo de falar do amor de Deus para as pessoas, porque eu tenho medo de não ser aceito pelas pessoas, aquelas pessoas que não vão me aceitar por causa do amor de Cristo, eu não quero estar nem perto delas. Porque se elas têm aquele preconceito comigo só porque eu sou cristão, eu não quero estar perto delas. Imagina que vida triste que eu vou ter sendo amigo dessas pessoas e querendo que essas pessoas me amem. Porque eu vou estar perseguindo um amor que não é um amor verdadeiro, né? E é muito complicado essa questão, essa questão da vida cristã dentro de uma sociedade não cristã, né? Sim. Eu acho importante a gente destacar que as pessoas... A gente não pode simplesmente largar de mão as pessoas, assim. Uhum. Porque elas têm um papel importante na vida do cristão, na verdade. Elas têm um papel essencial na nossa vida. A gente precisa cuidar dos outros. Sim. Mas a gente não pode... A gente tem que cuidar com o seguinte. A gente não é dependente dos outros. A gente não é dependente da admiração dos outros. A gente não depende de como as pessoas nos enxergam. A gente não precisa da aprovação dessas pessoas. A gente precisa da aprovação de Deus. Exato. Esse é o principal. E a partir do momento que a gente tem isso, a gente tem que ajudar os outros, entendeu? A se aproximar de Cristo, a enxergar Ele também, né? A ter contato com a palavra de Deus também. Então, ao mesmo tempo que eu não sou dependente dos outros, né? E nesse sentido eu deveria deixá-los de lado, eu tenho que servi-los como cristão. Isso. E aí que tá a grande dificuldade, né, da vida. A gente não se importar com a opinião das pessoas, mas se importar com as pessoas. No sentido de que você tem que amar aquelas pessoas, você tem que correr atrás delas, porque aquelas pessoas que não querem te amar por causa do amor de Deus, são justamente aquelas pessoas que tu tem que amar e trazer para dentro do amor de Deus. Então aí que tá a grande dificuldade da vida do cristão. A gente correr atrás das pessoas que não nos amam, mas amar elas, assim como Cristo nos amou. É difícil, mas com o Espírito Santo aí, a gente consegue fazer. Exato. Um pouquinho. Vamos falhar no meio do caminho, mas que a gente possa almejar isso, né? E caminhar em direção a Amém. isso, né? Amém? Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Eu acho que era isso. Acho que era isso. Espero muito que isso tenha sido útil para vocês, que essa conversa tenha sido útil. Temos alguma coisa mais para falar? Não, eu só queria de novo, né, reforçar, pedir
para que vocês, se puderem, por favor, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem também com as pessoas que vocês amam, que vocês querem que saibam também como ser cristãos, como ter orgulho de Cristo, né? E também entrem no nosso Instagram. @sustentados por Deus, ou pode pesquisar SPD. É só pesquisar SPD que a gente aparece lá. Exato. E Deus ama vocês e eu amo vocês também. Que bonitinho. Que fofinho. Mas era isso, galera. Eu não vou conseguir falar mais nada agora depois que o Martin disse, porque o que ele disse ficou muito fofo e eu não vou conseguir superar a fofurice dele. Obviamente. Mas muito obrigada se você ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Vemos vocês na próxima.